Fala aí, galera, mais uma vez aí, tamo junto nessa, começando mais um vídeo top da galáxia, onde eu creio, eu acredito, que Deus, ele trabalha em nossas vidas, E hoje aqui, a gente vai começar mais uma introdução com leituras da Palavra de Deus, A Bíblia Sagrada, que é chamada Espada do Cristão. E sempre é bom a gente estar conectado, Sempre é bom a gente estar falando de Deus, sempre é bom a gente estar buscando o Evangelho, porque isso é fundamental, que a gente busque, E Deus, ele se agrada com o que a gente faz. É importante que a gente busque Deus todos os dias. É importante, porque Deus, quando ele manda seu filho, é simplesmente para morrer por nós. O seu filho, Jesus Cristo, ele morre por nós. Então, a gente sabemos que tem um Deus que ele é abençoador, ele é galardoador, e ele sempre está com a gente. O que ele quer da gente sempre é o melhor que a gente venha servi-lo, e também que a gente venha ser obediente. Isso é interessante, porque nos tempos de hoje é difícil a pessoa obedecer os caminhos de Deus, pelas coisas que tem e pelas coisas que nos favorece. É muito difícil mesmo. Então, se você vive esse evangelho, se você está nessa caminhada com Deus, continue e não desanime não. Persevere até o fim, porque existe um Deus que te ama, existe um Deus que ele tá com você, existe um Deus que é a nossa rocha e a nossa fortaleza. E essa mensagem toda está aqui na palavra de Deus, porque Jesus te ama, ele morreu por mim e por você, ele morreu por nós. Aqui tem evangelho maravilhoso, aqui tem profetas, apóstolos, discípulos, pessoas que morreram pelo o evangelho de Deus. Eles levaram a mensagem, eles passaram a mensagem, eles queriam que a gente também aprendesse, que a gente também soubesse a importância de amar Deus, viver o evangelho, obedecer. Isso, temos que ser obediente a Deus, porque Deus, ele nos concede a alegria, a saúde, a vitória. Forte abraço, tamo junto nessa. Que Deus abençoe a tua vida todos os dias. Deus, ele é bom o tempo todo. Existem horas que podemos estar fazendo alguma coisa que não tem a ver com Deus, mas também existe hora de comprometimento com Deus, um descanso, uma paz. Às vezes a nossa vida está tão bagunçada, tão perturbada, estamos tão ocupados, esquecemos de Deus, da família, de quem a gente ama, porque o que a gente quer mesmo é os momentos mais da hora e viver ele. Realmente é bom, mas existe um tempo que você tem que ter um tempo com Deus, para descansar, ter aquela paz. Às vezes mesmo você está perturbado e nem percebe, e quando você vai ver, é tarde demais. É bom a gente ter um tempo com Deus. Não estou falando para você vir aqui habitolar na minha live, habitolar na Bíblia. Não estou falando isso para você ficar 24 horas falando de Deus, ficar 24 horas na igreja. Não estou falando isso não. É aquele tempinho que a gente tem que ter com Deus, aquele comprometimento. É bom ouvir um louvor, falar de Deus, falar de Jesus. De vez em quando é bom. Todo domingo eu vou para a igreja, é 2 horas. E eu aprendo muita coisa. Deus só tem nos ensinar.
Então aqui hoje, no livro de Marcos, vamos estar trazendo mais uma mensagem da palavra de Deus, histórias de Jesus, história de apóstolos, discípulos, pessoas que amaram Cristo, amaram Deus, se entregaram até a vida deles. Porque naquela época as pessoas eram caçadas, as pessoas eram procuradas, perseguidas. E nesses tempos de hoje ainda é perseguido. Tem país que não pode pregar de Jesus, não pode pregar de Deus. Tem uma perseguição. E eu não vejo nada demais. Você falar de Deus, falar de Jesus, falar do amor dele. É tão simples. É uma verdade, uma realidade. Você não está roubando, você não está matando. Você não está fazendo nada que prejudica alguém. Só está falando da palavra de Deus, do evangelho dele. Só isso. Simples assim. Para vocês verem como é que são as coisas. Até para você falar alguma coisa, você é perseguido, você é morto. Livro de Marcos, capítulo 3, do versículo 20 ao versículo 30. 6 versículos da palavra de Deus. Só 6. O que é 6 versículos em 24 horas? Um dia e uma noite tem 24 horas. 6 versículos você tem a ganhar. 6 versículos você tem a sentir e aprender. Que existe um Deus que nos ama. Não podemos esquecer isso não. Porque quando estamos em perigos, estamos em aflições, necessitamos de Deus, quando buscamos e quando estamos perdidos, existe um Deus nesse momento que nos socorre, que nos ajuda, que nos abençoa, que está com a gente. Esse Deus é o Deus que eu sirvo, que eu vivo e que muitas pessoas conhecem Ele e temem Ele. Tem que ter temor a Deus. Para você não ter uma vida bagunçada. Ter uma vida na presença de Deus. Fazendo tudo que é lúcido, tudo que é bom. Se está no pecado, saia do pecado. Viva uma vida digna. Ninguém é perfeito não. Temos nossas falhas, nossos erros. Mas podemos ter uma vida da hora. O tema é o poder de Jesus para expulsar demônios. Jesus tinha poder. Jesus tinha autoridade. Porque era o Filho de Deus. Mas ele concede qualquer pessoa também a buscar. Ele concede qualquer pessoa a ter esse poder também. Deus concede em nome dele. Então, é interessante que a gente faça isso em nome de Deus. O poder ele vem. Quantas vezes você já viu os seus filhos ou alguém que você ama passando por alguma aflição, alguma doença, alguma enfermidade, você ora e é curado? Isso é poder que vem do céu. É que Deus te autoriza em nome dele. Olha só, quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou de novo. Era tanta gente que ele e os seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Alguns mestres das leis que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está dominado por Beelzebo, o chefe dos demônios, e Beelzebo que dá poder a este homem para expulsar demônios. Então Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de parábolas. Ele dizia: como é que é Satanás, por exemplo, como que é Satanás pode expulsar a si mesmo? Os pais que se dividem em grupos que lutam entre si, certamente será destruído. Então, já vimos aqui que Jesus, ele era ofendido. Jesus, ele era caluniado. Existia pessoas que queriam defamar Jesus. Existe pessoas sim. Existe pessoas que queriam mentir sobre ele, defamar sobre ele, blasfemar sobre ele. O que Jesus faria era só curar, amar, ensinar, trazer as boas novas, o evangelho, algo simples. Ele curava, ele espantava demônio, falava do amor de Deus, fazia milagres, curas. Isso que ele fazia. Mas existia certas pessoas ali que falavam que ele blasfemava, que ele era o demônio, que ele trazia coisa ruim, não coisas boas. Isso que eles falavam de Jesus. E Jesus não era nada disso. Ele era o amor, a paz, a alegria, nunca pecou. Ele sempre ensinou
Mas se sabia que Jesus, quando pregava, tinha aqueles que bisbilhotavam ele e mentia sobre ele. Enganava falando que ele era de Satanás. Mas não, ele era o Filho de Deus para trazer as boas novas para o povo, para as pessoas. Isso que Jesus fazia. É muito interessante. Olha só. Aqui, essa mensagem é tão boa, tão linda, tão maravilhosa, porque Jesus, ele é bom o tempo todo. Ele é maravilhoso e fiel. Olha só. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Isso é verdade. Se o reino de Satanás se dividir em grupos, esses grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir, mas será também destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar o que ela tem em casa. Então, já vimos que Jesus, ele menciona aqui algo que é verdade. Se você fazer alguma coisa que, por exemplo, que vai te levar à destruição, grupos, pessoas, não importa quem, se fizer para o mal, a destruição vai vir ambos os lados. Pode você vencer hoje, mas no futuro você vai perder. Você vai praticamente jogar tudo no lixo que você fez o ano todo, a vida toda. Porque se você faz o mal, você também é prejudicado. Todos são prejudicados. Não existe fazer o mal e vencer. Não existe. Quem faz o mal só tem a perder. Jesus, ele menciona isso. E menciona também, não tem como você entrar num lugar onde tem uma pessoa muito forte e você querer dominá-la, essa pessoa, sendo que você é fraco, principalmente com as suas mãos. Não tem como vencer alguém muito forte assim. Então, ele menciona aqui, você estando na presença de Deus, você sendo sábio, você analisando com frequência, praticamente, o que está acontecendo, você vai se dar bem. Principalmente se for coisas lúcidas, se for coisas de Deus. Por isso que é bom que buscamos a Deus, buscamos a Jesus, buscamos a Deus porque Ele nos ensina a amar, perdoar, o que é certo fazer, o que é errado não cometer e não fazer. As coisas más sempre busca você a fazer. Não é porque o pecado é bom, é porque as coisas das trevas, ela vem para destruir. Jesus, ele ensina as pessoas a não estar na treva, porque se você está com ele, você será uma nova criatura, você será libertado. Isso que é muito bom. Entenda e compreenda. Olha só, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os pecados que as pessoas cometem ou as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoados, mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou assim, porque dizia que ele estava dominado por um espírito mau. Olha, falavam que Jesus fazia milagre. Sim, sempre fez. Falavam que Jesus era o filho do demônio. Olha só, esses são os caluniadores, como ali no comecinho. Esses são fariseus, sacerdotes, sacerdotes, homens das leis. Eles tinham inveja de Jesus. Então a tendência era eles caluniar sobre Jesus. Jesus curava, eles falavam que era o espírito mau. Jesus espantava demônio, eles falavam que era o filho do diabo. Eles acusavam Jesus de todas as formas, porque eles tinham inveja de Jesus, porque eles não conseguiam fazer o que Jesus fazia. A inveja era grande, isso naquela época, milhões de anos atrás. Eles tinham inveja de Jesus porque ele falava de amor, porque ele pregava do amor, porque ele ensinava as pessoas. Eles falavam qualquer coisa para defamar Jesus e enganar vocês, enganar as pessoas, que Jesus era ruim. Mas ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, ele sabia, mas a calúnia eles precisavam para acabar com Jesus. Foi por isso que antes dele morrer na cruz do Calvário, escolheram soltar o ladrão, porque as pessoas ali já estavam
todas corrompidas com a mentira. Já estavam sendo lavada a sua mente sobre Jesus. Saduceus, fariseus, saduceus, homens das leis, eles mentiam muito sobre Jesus. Então as pessoas acreditavam nos homens, acreditavam no homem das leis, não em Cristo que veio por elas. Foi por isso que escolheram que soltasse o ladrão e matasse Jesus. Crucifica ele logo. Mas Jesus, ele sempre amou, sempre ensinou, sempre curou, sempre mostrou o caminho, a verdade e a vida. Jesus nunca mentiu, Jesus nunca fez nada desagradável. Ele morreu, mas ressuscitou. Ele fez por amor a nós, por amor a mim, por amor a você. É isso que ele fez. A blasfêmia sobre Jesus ainda existe. Tem gente que fala que ele não veio, que ele vai vir ainda. Tem gente que fala que ele não existe. Tem gente que não crê nele. Ninguém é obrigado a crer nele. Deus, Jesus, não força ninguém a nada. Ele não força. Isso é espontâneo, é um livre-arbítrio, são escolhas. Cada um tem a sua escolha. Se eu creio, você não é obrigado a crer nele. Ninguém é obrigado a crer nele. Crê se você quiser. É o livre-arbítrio de escolhas. Mas eu acredito nele. Eu vivo esse evangelho. Eu falo de Jesus, eu falo de Deus. Eu falo do modo mais simples, mas eu falo pelo menos. Eu vou à igreja todo domingo, eu vou. Cultuo a Deus. Eu e minha família. Então, o que eu posso fazer por Deus, por Jesus, é levar o evangelho dele. Falar que ele existe, que ele cura, que ele ama, que ele restaura. Que ele está na minha vida, está na sua vida. É o que eu posso dizer. Porque da mesma forma que eu falo de Deus, tem milhões de pessoas que falam também. Faz o que eu faço, mas não vive o que eu vivo. Assim é cada pessoa. Vivendo como pode viver, como quer viver. É o livre-arbítrio de escolhas. Então aqui no finalzinho, olha só. Jesus falou assim, porque diziam que ele estava dominado por um espírito mau. Quando ele curava, os invejosos falavam, isso é o espírito mau que está fazendo. Para você ver como que é as coisas. Nunca falava que era o filho de Deus. Porque eles eram o homem das leis. Eles eram praticamente os invejosos que odiavam Jesus. Por isso que eles blasfemavam contra Deus. Para vocês verem e compreender como que Jesus, ele era bom o tempo todo. Ele é bom o tempo todo ainda. Entenda e compreenda essa mensagem. Jesus sempre fez coisas boas, mas sempre teve os contras. Sempre teve aqueles não a favor. Sempre vai ter, sempre vai existir. Foi por isso que Jesus vem morrer pelos nossos pecados, tentar nos salvar, porque ele ainda vê esperança na gente. Ele vê esperança. Quando Deus manda seu filho morrer por nós, é porque ele vê esperança. Nós não merecemos, não. Somos ingratos todos os dias. Às vezes temos demais, reclamamos. Temos de menos, reclamamos. Desperdiçamos. Assim é o ser humano. Ele é assim. Mas Jesus, ele quer te salvar, e te transformar, e te moldar, te restaurar. Ele restaura, te faz uma nova criatura. Deus te faz uma nova criatura. A partir do momento que você reconhece, é reconhecedor. Então, um forte abraço aqui para vocês. Que Deus abençoe a todos. A mensagem a gente vai terminar por aqui. Jesus ama vocês. Fica na paz. Que Deus abençoe a todos vocês. Até os nossos próximos vídeos e as nossas próximas lives. Tchau, gente. É nóis. Deus ama vocês. Jesus ama vocês. Está com vocês no seu coração. Vai para a igreja final de semana. Leva sua família. Leva o seu filho. Leva quem você ama. Fala do amor de Deus. Tenta fazer as coisas certas. Dá para fazer. Todo mundo tem da sabedoria. Vamos crer nele. Ele é abençoador e ele é galardoador.